Teve uma paciente minha que ela não podia, ela fez um protocolo de uma dieta dessa super restritiva, ela não podia comer nem cebola. Não era proibido, não podia porque diz que na cebola tinha muito carboidrato. Então, pense, ela não podia comer nada. Acho que podia comer só ovos, alguns tipos de proteína e alguns tipos de folhas. Pensa só. Aí, lógico, quando você vai lá no final do mês, no final da semana, você vê a balança baixando muito. Aí você fala, opa, é isso aqui que eu quero. Balança baixou, é o que eu quero. Só que isso não é saudável. Por quê? Porque quando você faz esse tipo de dieta, você não perde sua gordura. Claro, você perde um pouco de gordura também, mas você perde muito mais o quê? Água, e você perde massa magra. E isso é um problema muito grande. Quem me acompanha aqui, quem acompanha meu conteúdo, sabe quantas vezes eu falo sobre a questão de massa magra. Quando você tem uma perda muito grande de massa magra, o nosso metabolismo de repouso tende a trabalhar de uma forma mais lenta. Por quê? Porque é como se fosse um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem, pensando assim, ó, opa, isso daqui não é saudável, então eu tenho que trabalhar menos, eu tenho que poupar energia para que essa pessoa não perca mais músculo. Então o que acontece? O metabolismo fica lento. Então aí você não perde mais peso. E outra coisa, esse tipo de dieta, por perder muita massa magra, você acaba ficando com aquela aparência de muita flacidez, porque se perde muito músculo. Então você fica, sabe, com aquela aparência de doente, aquele rosto caído, flácida. Por quê? Porque você perdeu muito músculo. Então, esse problema, esse lance, por que eu te falei tudo isso? Para você não ficar presa em balança. Eu quero perder XY, sei lá. Se eu não chegar nos 65 quilos, nos 60 quilos, nos 55 quilos, pra mim tá bom. Esquece isso. Esquece a balança. Porque quando você fica muito focada na balança, você acaba partindo para dietas muito loucas, muito restritivas, que não vão ser boas pro seu processo. Outra coisa, essas dietas, elas fazem com que o nosso nível de estresse aumente muito. Por quê? Porque você não come. Você eleva o nível de estresse do corpo, né? E o corpo fica muito estressado, claro, porque você não come, não tem nutriente, é lógico que vai ficar estressado. Isso faz com que aumente muito o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando o cortisol está muito alto, o que acontece? Acúmulo de gordura na região da barriga. Então aquela pochetinha lá não vai sair, tá bom? Esquece a balança. Esquece a balança, não fique focado num peso ideal que você quer ter, que você quer chegar. O que você precisa focar? Nas suas medidas. Você precisa ter uma alimentação que mantenha a sua massa magra, que não tenha perda de massa magra, para o seu metabolismo trabalhar mais rápido, para o seu metabolismo não ficar lento, tá bom? E claro, quando você perde só gordura e não perde massa magra, até ganha um pouquinho, é lógico que a balança não vai baixar tanto quanto você gostaria. Né? O número dela não baixa tanto quanto quando você faz uma dieta restritiva, tá certo? Então, o que você tem que focar? Nas suas medidas. Naquela roupa que antes que você antes não te servia, agora te serve, tá certo? Ah, naquela roupa que um dia você sonhou em vestir, nunca pôde vestir, e aí você conseguiu. Então, foque nisso, tá bom? Tira um pouco essa coisa da balança, que tenho que pesar, que tal, né, tantos quilos, porque se eu não chegar no meu objetivo dos 50, 60 quilos, isso pra mim não vai funcionar, tá bom? Deixa a balança de lado, foca nas suas medidas, foca em ter uma qualidade de vida boa que te permita ter uma imagem que você goste, e não o peso XYZ, tá bom? Aquela velha história de você olhar no espelho e gostar do que você tá vendo. De você chegar numa loja e poder escolher a roupa que você quer e não só a que te serve. Foca nisso, não foca em chegar num peso XYZ, porque isso pode te causar frustração. Porque daí, se você não chega naquilo, daí você começa a fazer loucuras, né? A fazer dieta maluca para chegar no peso ideal, e isso para você não vai ser bom, vai ser até ruim. Não existe nenhum alimento proibido no processo de redução de manequim, a não ser que você tenha alguma alergia ou intolerância alimentar. Daí sim você não deve consumir, deve evitar esse tipo de alimento, tá bom? A tapioca, ela é uma excelente fonte de carboidrato. Porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado que a tapioca
Ela é bem calórica, ela tem uma quantidade bem grande de carboidrato por porção. E pensa assim, ó, para você fazer uma panquequinha de tapioca, você tem que colocar ali, no mínimo, umas 4 ou 5 colheres cheias de sopa cheias de farinha de tapioca. Ou seja, vai ficar bem rica em carboidrato, certo? E aí, o que você tá colocando dentro? Você tá colocando 2 fatias só de mussarela dentro. O que tá acontecendo? Você não tá colocando proteína para te saciar. Aí, o que vai acontecer? A tapioca, ela tem o que a gente chama de índice glicêmico alto. O que isso significa? O índice glicêmico, eu vou falar de uma maneira mais, assim, mais fácil para você entender. O índice glicêmico quanto mais alto ele for, mais rápido ele é absorvido, aquele alimento, aquele carboidrato é absorvido pelo nosso organismo, tá? Aí o que acontece? Você consome aquele alimento, você tem aquele pico de insulina, depois que acontece, a tua insulina cai muito rápido. Por quê? Porque ele é um alimento que tem um índice glicêmico rápido. Então ele vai ser absorvido, dali a pouco o que vai acontecer? Hipoglicemia de rebote. A glicemia vai lá no pé. Aí o que acontece? O cérebro vai pedir o quê? Mais açúcar. Então você vai ficar com fome e vai querer mais e mais carboidrato. Então, a minha dica, tá? A tapioca, ela é um ótimo alimento, mas sempre coloque, se você quer continuar comendo ela, não tem problema nenhum. Ela é uma excelente fonte de carboidrato. Mas sempre coloque uma proteína junto. Sempre, tá? Então, ao invés de você colocar lá de recheio 2 fatias de mussarela, coloque uns 2 ovos mexidos, tá bom? Coloque uns 2 ovos mexidos, uma fatiazinha lá, umas 2 fatias de tomate, pode até melhorar o aporte de fibras, colocar ali uma chia, uma linhaça junto, porque daí o que vai acontecer? A gente reduz o índice glicêmico desse alimento com proteína e com fibra. Ou seja, você vai comer, aí você vai ter uma absorção bem mais lenta daquele alimento pelo seu organismo e você vai ficar saciada por muito mais tempo, tá bom? Então, de cafezinho da manhã, faça isso. Pode continuar usando a tapioca, consumindo a tapioca, mas substitua aí a mussarela por uns 2 ovos mexidos, tomatinho e alguma outra fibra lá, por exemplo, chia, linhaça, que daí vai melhorar muito na questão da velocidade da absorção desse alimento e também da saciedade. Você vai ficar saciada por muito mais tempo, tá bom?